E aí, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, aqui presente. Essa é uma aula, a gente chama de uma aula aberta, que é uma oportunidade da gente bater um papo sobre a jornada da formação em design organizacional, né? Essa é a 43ª turma, né? Nós estamos fazendo a turma 43, e eu sou Marco Ornelas, né? Estou na condução e na coordenação acadêmica ou do conteúdo dessa jornada já há bastante tempo. Um pequeno histórico, sem me detalhar muito, ela nasceu em 92, né? Foi um projeto muito idealizado a várias mãos, inclusive duas delas estão aqui do meu lado, que é o Gilberto. Lá atrás, a gente achou que fazia todo sentido discutir e, principalmente, capacitar, trazer repertório para profissionais de recursos humanos, que a gente entendia já lá em 92 que as transformações e muitas mudanças aconteceriam e o profissional de RH precisaria estar preparado, fazer um papel mesmo de agente de mudança. E o que a gente fez ao longo desses anos foi só ir atualizando e trazendo novos conteúdos e ajustando para uma sociedade que foi mudando ao longo desses 30 e pouco mais anos, né? Então, essa é a ideia hoje, que a gente possa mostrar, bater um papo e conversar. Aqui comigo hoje, já presente, está o Gilberto, está o Carlos Piazza. O Gilberto desenvolve o conteúdo de cultura, o Piazza de transformação digital e futuros emergentes. Também eu convidei algumas pessoas da turma atual e de outras turmas, né? Então, a gente tem presente aqui a Maria Ribeiro. A Maria está fazendo a turma que começou em março, né? Isso começou em março, tá mais para o final dela, né? Porque a gente termina agora em agosto. A gente costuma sempre fazer duas turmas ao ano, né? Uma começando ali por volta de março, e a outra por volta de julho, para a gente atender os vários calendários e interesses, até porque muitas vezes o aluno perde uma aula e pode ainda no mesmo ano acompanhar a outra turma, né? Então, isso é bastante enriquecedor e a gente já vem fazendo isso desde a pandemia, né? Até a pandemia, né? Então, até 2019, a gente fazia todos os nossos cursos presenciais, e foi a partir de 2020, com a pandemia, que a gente acabou se reinventando. A gente gostou tanto, né? Algumas pessoas até pedem a turma presencial, mas eu acho que aqui tem uma riqueza, que é de trazer pessoas de todos os lugares, né? Então, sintam-se muito à vontade de perguntar, de tecer algum comentário, enfim, levanta a mão, abre o microfone, e aqueles que puderem abrir suas câmeras, a gente convida, porque as nossas aulas, elas são todas de câmera aberta, né? Onde a gente pode se ver, trocar, enfim. Então, se puderem, a gente agradece. Eu quero só fazer uma primeira abertura e logo eu quero passar a palavra para o Gilberto. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, Gil. O Gil está com uma aula marcada aí para as 19 horas, então, para garantir que ele possa falar e, ao mesmo tempo, se deslocar para outra sala, eu vou abrir um pouco para você. Então, Gil, fala um pouquinho de você e fala como é que entra a cultura dentro dessa jornada de formação em design organizacional. Bom, pessoal, primeiro, legal, prazer enorme em conhecer vocês. A ideia de cultura organizacional, ela está na minha vida desde 90. Na verdade, desde o final dos anos 80, quando eu fui fazer mestrado na FEA, com a Maria Tereza Fleury, e eu queria estudar cultura, né? Porque, de alguma maneira, a gente tinha uma ideia de racionalidade administrativa, né? Que sempre uma organização toma as melhores decisões. E aí a gente via que, de alguma maneira,
muitas vezes pessoas brilhantes tomavam decisões horrorosas. E aí você começa a falar, cara, o que está acontecendo? Né? E aí a ideia da cultura organizacional era uma das coisas que explicava isso aqui, né? Então, essa foi o começo da minha entrada na discussão de cultura organizacional. Então, tanto que esse período que o Marco falou foi um período que eu fui para estudar na França com um colega da Maria Tereza, que ela queria que eu conhecesse o trabalho dele, o Maurice Thévenet. E aí, quando eu voltei da, da ESSEC, aí eu fiz os projetos avulsos antes de entrar na universidade, né? Então, um desses projetos foi o projeto que, na verdade, a gente chamava de consultores internos de organização, que era a grande transformação que estava acontecendo em RH nos anos 90, né? Quer dizer, a figura do consultor interno, que era a figura da pessoa que iria agregar valor à organização. Então, essa foi essa origem. Depois, eu acabei mudando de carreira e eu fui para a universidade. Então, nesses últimos 30 anos, eu estou vinculado à Universidade de São Paulo, né? Mas teve uns 15 anos antes disso que eu estava na iniciativa privada, na área de treinamento, na área de RH, na área de relações sindicais. Então, a ideia da cultura é, é uma coisa fascinante, né? Porque ela é uma energia social que tem dentro da organização e é interessante a gente perceber duas características da cultura, né? Quer dizer, são aqueles valores, as crenças, as normas de comportamento que, de alguma forma, são compartilhadas pelas pessoas que estão dentro daquela organização. De alguma maneira, elas acabam influenciando a forma como as pessoas pensam e como as pessoas se comportam, né? E mesmo como as pessoas sentem. E, então, você fica aqui falando, gente, essa energia social ela tá ocupando a mente das pessoas quando elas estão dentro da organização. Por isso que eu brinco, né? Quer dizer, eu sou a antítese do Piazza, né? Porque o Piazza fala da transformação e eu falo da memória, né? Isso, eu falo da inércia. Quer dizer, porque se você pegar, você vai ver que a sua empresa, hoje ela está dando sinais já que alguma coisa não funciona bem. Mas se você olhar, você vai ver que durante anos deu tudo certo. Tanto deu certo que a empresa cresceu, não é isso? A empresa, de alguma maneira, está conseguindo realizar a sua finalidade básica, que é crescer. Aí você fala, pô, mas Gilberto, agora ela tá dando sinais que alguma coisa não funciona bem. E aí, uma das coisas que pode explicar isso é a cultura da organização, né? Porque eu brinco, cultura da organização tem 4 momentos que você sabe o que é cultura. Uma, quando você entra numa nova organização, certo? Aí, quando você entra numa nova organização, você fala, gente, olha como é que esse pessoal funciona aqui, né? Você fica com aquela cara de, gente, que esquisito que esse pessoal é. Porque você está tendo contato com uma outra cultura. A segunda é quando vocês fazem fusão e aquisição, né? Você fez fusão e aquisição, gente, parece água e óleo, né? É duas empresas que se juntam e mesmo depois, anos depois, você ainda vê gente apontando o dedo e dizendo: olha, aquele cara é da outra. Pô, já faz 3 anos que está tudo junto, né? Mas não é assim, né? A, a terceira razão é quando você quer mexer na estratégia da organização. Quando você fala assim, gente, precisa mexer na estratégia da organização, aí você vai descobrir o que é cultura, né? Porque a organização tem uma dificuldade enorme de fazer esses movimentos de mudança, né?
E, então, essas situações são as situações que a gente se depara hoje. Tanto que, por exemplo, essa questão da entrada na organização, com certeza, vocês todos estão fazendo um esforço danado de onboarding. Está fazendo lá também, Ale? Vocês estão fazendo esforço de onboarding na sua organização? Na verdade, hoje eu trabalho de forma autônoma. Trabalho com desenvolvimento humano, mas de forma autônoma. Sei. Mas nas organizações que você tem contato, eles têm um esforço de onboarding? Sim. Não é isso? E você fala, poxa, qual é a ideia do onboarding? Não é isso? Isso é pergunta de prova, né? Quer dizer, qual é a ideia de onboarding? A ideia de onboarding é você socializar esse novato e socializá-lo da jeito mais rápido possível na cultura da organização para que você consiga tornar disponível esse capital humano para a organização no menor tempo possível. Porque enquanto o sujeito não é socializado, o capital humano não é usado plenamente. Então, você fala, onboarding nele. Não é isso? Outra coisa que tem ocupado a mente de vocês é essa coisa do trabalho virtual e do trabalho presencial. Porque vocês falam, mas o processo de socialização presencial é diferente do virtual, quer dizer, essa pessoa que não tem contato com os colegas, não tem acesso a essa dinâmica da organização, ele incorpora a cultura da organização igual às pessoas que estão presencial. Então, você ouve um monte de discussão sobre isso, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia desse universo de cultura, né? O que é e o que ele está ocupando a mente das pessoas. E aqui também eu quero só fazer um comentário geral, porque, de alguma maneira, a gente acaba vendo as pessoas propondo fazer coisas com cultura que mostra que, de alguma maneira, ela não tem uma clareza do que ela está mexendo, né? Quer dizer, poxa, a cultura está ligada à história da organização. Então, quando você vai e propõe mexer na cultura de uma organização e falar num mês, 2 meses nós mudamos, aí você fala, cara, isso não é verdade, né? Quer dizer, eu adoro uma analogia que o Edgar Schein foi um dos autores mais importantes de cultura organizacional no mundo. Ele era professor do MIT, morreu esse ano. Ele dizia, cultura está para um grupo como personalidade está para um indivíduo. Só para a gente ter uma ideia da complexidade que a gente está mexendo, né? Então, por isso que quando alguém fala assim, eu vou mudar a cultura da organização em 2 meses, eu falo, cara, é a mesma coisa que você me disser que vai fazer uma psicoterapia e vai virar uma nova mulher em 2 meses, não é isso? Aí a Maísa já até deu risada, ela já deve ter feito muita psicoterapia na vida e sabe que para mexer com alguma coisa dá um trabalho, né? E, né? Então, esse é um dado. Tanto que uma das coisas que a gente tem que olhar quando vai gerenciar a cultura é pensar o seguinte, não pensa que tem que mexer na cultura. Pensa o seguinte, qual é o problema que a organização está tendo? Não é isso? Então, a empresa está muito lenta para decidir nesse mundo VUCA. Então, como que a cultura pode estar influenciando essa demora na tomada de decisão? É aqui que eu vou olhar a cultura, não é isso? Não tem essa coisa de, eu vou mexer em tudo. Né? É a mesma coisa que um psicoterapeuta fala, eu vou mexer em tudo. Ele vai mexer no que você quiser, né? No que estiver te incomodando, e aí você fala, isso aqui que eu quero mexer. Então, a mesma abordagem eu sugiro que a gente faça com cultura, né? Vou mudar a cultura. Não, o que está atrapalhando? Né? O que está sendo a grande dificuldade da organização? Aí sim, você olha como que a cultura da organização
está impactando isso. Porque é isso que, de alguma maneira, a organização precisa aprender para superar essa fase dela. Tá? Então, gente, em linhas gerais, era isso que eu queria trocar uma ideia com vocês. Pena que eu não posso ficar mais Legal. tempo aqui. Obrigado, Gilberto. Boa aula para você. Legal, Valeu, obrigado por você um ter tido essa abração. Maria, disponibilidade. beijão. Valeu. Piazza, Beijo. beijo. Jaques, Tchau, Suzana, querido. Ale, Um Eio, Maísa. dos conceitos, para mim, bastante marcantes na relação, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, para mim, sobre o conceito do design organizacional, ele tem a ver com dois movimentos que o Gilberto, inclusive, sinalizou bem. Eu preciso olhar para fora, então aí, né, a contribuição que o Piazza, e eu já vou passar a palavra para ele, dá é bastante grande nesse sentido, né, que é eu preciso olhar para fora e entender que mudanças e transformações estão acontecendo no mundo. E, em seguida, preciso olhar para dentro. É por isso que a gente fala de futuro e de história, né? Porque como eu estou estruturado hoje e que cultura eu tenho vai sustentar essa transformação que se deseja, né? Porque muitas vezes os executivos estão olhando para fora e para o futuro, né? Assim, quando estão olhando para fora, estão olhando para o futuro e estão querendo e desejosos de fazer uma transformação, ou de colocar a organização dele do jeito que ele imagina. E aí a pergunta que precisa ser feita é: eu tenho estrutura para isso do ponto de vista de cultura, do ponto de vista até mesmo de processos, de estrutura, de tecnologia, né? Então, só repetindo o que o Gilberto falou, né? Assim, quando eu estou fazendo uma mudança de estratégia e hoje, não sei vocês, mas os nossos clientes o tempo inteiro estão dizendo: olha, eu estou querendo fazer uma mudança na minha estratégia. A grande pergunta é: que elementos você tem para te ajudar nessa transformação? Então, falando um pouco de futuro, vai lá, Piazza, aproveita o gancho e fala um pouquinho do... E é interessante que agora já tem 3 turmas que a gente está fazendo os 2 assuntos juntos, que é transformação, futuros emergentes e cultura organizacional. Então, vai lá, Piazza. Obrigado, Marco. Boa noite a todas e a todos. Todos me ouvem bem? Sim, chegou bem para todo mundo? Maravilha, estou aqui na minha boate particular, porque só com cromaterapia a gente aguenta esse mundo de louco que a gente vive, né? Ó, o JP! Ei, você tá bom? Muito bom. Gente, eu sou darwinista digital, sou futurista certificado pelo Millennium Project. O Millennium é uma agência de futuros da ONU. Trabalhamos com grandes, né, mudanças globais e a gente olha para fora o tempo inteiro, olhando então o que é tecnologia de um lado e sua correspondência na filosofia do outro. Claro que isso parece um assunto de alienígena e né? Porque na realidade tecnologias transformam tudo à nossa volta. Tecnologias, né, praticamente colapsam civilizações, tecnologias, então, trazem um mundo completamente novo, e é claro que a gente vem falar de futuro, porque a gente vê que o mundo do passado se esgota rapidamente num presente que está ficando cada vez, né, com a impressão de que ele está mais curto, né? E claro que as perturbações vão desde o fato de que é muito difícil pensar futuro, tão simplesmente porque ele não existe. Ele não existe. Então, é uma ideia perturbada das pessoas acharem que futuro é um lugar onde eu deveria me dirigir, que o futuro é um CEP. Não, não é. E, na realidade, quando a gente só tem uma única alternativa, que é influenciar futuro, é claro que a gente tem que fazer um papel muito chato de olhar para trás para ver o que sobrevive, para saber se eu estou plantado no passado, isso é o nome que a gente dá para isso, é retrotopia, se eu estou retrotópico, se eu estou plantado no passado, se eu consigo enxergar algum respiro do que a gente tem no nosso presente, porque se você for olhar também, o presente não existe também tão simplesmente pelo fato de que o tempo não é linear. O tempo ele é feito de episódios. Quando um episódio acaba e começa outro, tudo aquilo que você viveu como presente se esgotou, virou passado, então fica sempre uma coisa que entre o limiar do futuro e do passado, então a gente não tem nem futuro, muito menos presente, numa urgência danada da gente mudar
Então, a forma de pensar. É claro que quando a gente tem tecnologias exponenciais combinadas entre si, em franco combate com mentes lineares, é claro que a gente vai chegar uma hora que a gente não dá conta de tudo isso, e é claro que o padrão de mudança vai mudando drasticamente. Então, por isso, a conexão entre tecnologias exponenciais combinadas entre si, de um lado, e filosofia do outro, colocando empresas fordistas na parede. Claro que as empresas, como a gente olha, todas elas são fordistas ainda, todas estão trabalhando na segunda revolução industrial, cheio de hierarquia, cheio de especialidade, horário para trabalhar, né, das 8 às 18. Gente, isso foi inventado em 1850, porque eu precisava de 20 homens para puxar um motor numa linha de produção. A gente puxa motor no braço hoje? Não. E, na realidade, quando a gente até enxerga isso, as mulheres foram para a linha de produção naquela época tão simplesmente, agora no início do século, né? Tão simplesmente porque os homens saíram para ir para a guerra, não foi? E aí, claro que mulheres não têm a força bruta desenvolvida dos homens, podem adquirir, mas depende de tempo, e claro que a produtividade caiu naquela época, e aí, então elas ganhavam menos. Claro, hoje a gente está em pleno mundo digital, onde a gente precisa de uma inteligência que a gente até duvida quem tenha, porque o mundo ele é tão subvertido que eu preciso ter uma inteligência que a gente precisa aportar, e eu preciso liberar pessoas de tarefas estúpidas de máquina. Tem muita gente trabalhando que nem máquina ruim, não é isso? Então, quando a gente coloca esse padrão que a gente tem, por que mulheres ganham menos até hoje? Inteligência é um assunto de gênero? Não. Inteligência é um assunto de idade? Não. Então, por que a gente continua repetindo o modelo do passado quando a gente já tem um colapso total do que a gente vê? Do que a gente assiste do mundo inteiro, você pode ter certeza que pós-pandemia, com uma guerra no meio, o mundo ficou esquisito pra caramba. Esse mundo desincronizou inteiro, ele não tem nenhum traço de ressonância, ele está trazendo para a gente uma visão fragmentada da nossa permanência, não temos mais as garantias e a gente vive uma incerteza como a gente nunca teve, a gente não tem certeza de que a gente pode estar num padrão responsivo, tudo vai se esgotando, os modelos vão fragmentando e colapsando, e as empresas continuam a fazer as coisas como se elas estivessem ainda em 1850. Hoje eu participei de uma discussão, Marco, olha, difícil, viu? Porque tudo vai parar nos tribunais, né? Porque, e também a gente sabe que nem os juízes sabem muito bem ou como tem que arbitrar. Mas, enfim, eu não posso contar a empresa, mas conta a desgraça, né? Foi justamente uma empresa batendo os cornos na parede, né? Porque um bando de funcionários voltaram para os seus locais de origem. E agora a empresa quer todo mundo no presencial de novo. E aí as pessoas estão questionando e falam assim, escuta, eu não deixei de entregar nada do que o meu contrato de trabalho previa. E a empresa fala assim, nós não autorizamos você mudar para o seu local de origem. Eu falei, meu Deus, agora estão brigando pelos corpos. É isso? Se eu deveria estar aqui, se eu deveria estar lá. Então, a gente tem, de um lado, uma liberação pós-pandêmica que deu para as pessoas a oportunidade delas conviverem nas suas culturas originais, de estar junto com os seus parentes, os seus amigos, de estar junto na sua casa, do jeito muitíssimo bom de trabalhar online, claro, entregando tudo e colaborando, mesmo que seja online. E o outro lado, você tem uma empresa que acha que é dona das pessoas. E isso hoje foi uma discussão quente à tarde, porque fala assim, que direito uma empresa tem sobre o meu corpo? Eu posso pensar, ou uma empresa precisa do meu cérebro, né, com CEP definido. Isso é uma coisa que a gente, e tanto, Marco, não teve acordo, está indo para, judicializou, né? E eu duvido que um juiz acabe decidindo por um e por o outro, porque, na realidade, um juiz não tem. Ele vai delegar para a empresa resolver e entrar num acordo em questão com as pessoas. São 20 e tantas. E eles já declararam, se eu for obrigado a voltar, eu saio. Então, é claro que a gente já está vendo aquilo que a gente tem falado muito, da demissão, né? É silenciosa, porque as pessoas não querem estar mais onde estão, elas querem fazer alguma coisa que seja mais relevante, querem ter uma independência muito maior. E, gente, por favor, se eu estou no meio de muita tecnologia,
quase pisando a ficção científica. É claro que eu preciso de Open Innovation, e eu não consigo fazer Open Innovation fantasiado de uma mandioca plantado no meio de um escritório, concorda? Porque eu preciso de conexão global, eu preciso da colaboração radical extrema de quem não participa do meu ecossistema. Enquanto as empresas estão forçando a participação presencial nos escritórios, ao mesmo tempo, do outro lado da mesma moeda, eu tenho inovação aberta, onde eu tenho que me conectar com a sociedade global para a gente poder, então, redesenhar respostas ao colapso. Como as empresas não enxergam um colapso, porque elas olham para dentro, elas não pensam futuro, porque o futuro para elas é o trimestre. Elas olham na janela de 3 meses, então o futuro para elas é o 4º mês, quando começa o outro trimestre. Mas aí tem que terminar o trimestre, o futuro fica para trás, não é isso? E aí o presente vira a questão que eu tenho, que vira passado rapidinho, e ninguém põe o pé para poder, então, contribuir desta forma. Então, qual a grande crítica aqui? As empresas, de uma maneira muito geral, estão na 2ª Revolução Industrial, e a má notícia qual é? Nós estamos na 5ª Revolução Industrial, convergência homem-máquina. O melhor dos humanos com o melhor das máquinas, nunca mais confundindo humano com máquina ruim, né? E atribuindo para os humanos apenas as coisas que são típicas humanas, que é análise crítica e pensamento na ambiguidade só. Mas pensamento crítico tem sido um nó no meio do caminho, porque inteligência, eu nasço, né? Todos nós nascemos com uma certa quantidade de inteligência. Análise crítica, não nascemos com ela. Nós aprendemos, temos que ser educados dentro de análise crítica. E, na realidade, quando a gente tem que fazer, né, análise crítica forte para a gente questionar os modelos, ninguém consegue ter, porque está à disposição só de criar roteiros e seguir roteiros que não têm mais nenhum sentido no meio do caminho. Então, a gente vai falar muito sobre essa questão do colapso. Quer falar, Marco? Não, eu ia comentar que eu vi hoje, estava aprofundando um relatório do Gartner sobre prioridades de recursos humanos, ele estava falando exatamente isso, né? 70% das pessoas estão sentindo fadiga e tem um conflito dentro do trabalho, e que muito provavelmente elas, se continuar e permanecer esse nível de atrição, né, tendem a sair da organização. Interessante. Sem dúvida. Isso, né? Sem dúvida, porque essa frição que está rolando, Marco, tanto que a gente falou durante a pandemia, e a gente repete insistentemente, que o modelo fordista, ele considera a força bruta e a presença do corpo, só para o fazer, não para o pensar. Então, na realidade, as empresas ainda querem os corpos presentes para fazer, não para pensar. Quando você tem máquina que faz infinitamente melhor o que você faz hoje, porque você está lá fazendo aquela porcaria do Excel, não é? Todo mundo, né, sendo usado como máquina ruim. Gente, é como a gente sempre fala, né? O Marco está careca de ouvir falar isso, o JP também. Gente, tem sensor que custa 14 centavos de real que faz o que uma pessoa faz no Excel. Tudo bem para você? E aí você trabalha com uma porcaria que não serve para nada, joga na segunda porcaria, que é o PowerPoint, para aquele super movimento maravilhoso que é seu chefe ir lá pedir para você trocar a cor da maldita da bolinha. É isso? A gente mantém gente dentro das organizações, Marco, para fazer elas, porque elas... absurdas, porque elas viraram, então, o quê? Flanelinha de layout de PowerPoint do chefe? Manda o chefe a merda, não é não? Eu mandaria. Né? Então, bota ele para trocar a cor da bolinha, porque a gente tem coisa mais importante para fazer, a não ser desbravar o futuro, não é? Porque a questão da permanência é terrível. Quando deixa eu aproveitar um minutinho, Piazza, deixa eu aproveitar essa fala, e eu queria que o JP também tenha um pequeno horário logo em breve, mas eu queria te jogar. JP, você que vai falar sobre RH ágil, enfim, um novo RH, como é que você vê essa fala do Piazza? Como é que você vê a área de recursos humanos, talvez redesenhada para dar suporte a essas transformações? Perturbadora, porque esses dias eu ouvi ele falando do fim do RH, quase me matou o coração. Muito bom, sempre ouvi o Piazza. Concordo 100% do que ele falou, e percebo que muitos desses movimentos organizacionais acontecem
por conta do RH ou com o RH como parceiro de crime, né, Piazza? Por quê? Porque Exato. o RH, ele, em muitas organizações, ainda corrobora com o ambiente de trabalho industrial, com o ambiente de trabalho do passado, né? Que não cabe mais nesse novo mundo. Quando eu assisti o Piazza falando sobre o fim do RH, e aí depois meu coração se acalmou, é o fim e a morte de um RH do passado, né? Um RH que precisa ficar no passado e que não consegue mais, Marco, se conectar com esses novos tempos, com esse VUCA Bunny, já nem tem nome mais, mas com essas mudanças cada vez mais frequentes. Então, nós vamos nos reunir, né, e falar especificamente sobre RH ágil. Então, como é que fica os produtos, os serviços de RH sob essa perspectiva do mindset ágil? Eu venho falando de RH ágil, o meu parceiro depois é o Andy Barbosa, que eu digo que traz uma caixa de ferramentas poderosas, né, Marco, para os participantes conseguirem atuar no seu dia a dia fazendo essas transformações. Mas, de novo, eu penso que o RH precisa ser o grande motor dessa transformação, né? Porque ele trabalha com temas que são muito importantes: cultura, liderança, as estruturas organizacionais, a própria gestão de mudança. Então, eu digo que a gente precisa fazer aquilo que ouvimos quando a gente entra num voo, né? Em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois no outro que está do seu lado. Então, o RH precisa primeiro se transformar para apoiar essas transformações que o Piazza tanto provoca, né? Com tanto sentido para a gente. Então, a gente vai falar bastante disso, de como é que profissionais de RH, áreas de RH, também podem evoluir para dar conta desses tempos e desses movimentos. Legal. Super obrigado, JP. E eu queria aproveitar as palavras do Piazza, né, do curto prazismo, do taylorismo, dessa organização que olha para dentro. E aí eu queria aproveitar a Suzana, que está aqui com a gente. A Suzana fala sobre um novo modelo de negócio, né? De uma organização que, ao contrário, olha mais para fora, para o seu entorno. Comenta um pouquinho, Suzana, como é que você vê essa fala do Piazza, dessas organizações curto-prazistas? Obrigada, Marco. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Eu acho que não só para fora, mas os dois, né? Para fora e para dentro. Como o Piazza e o JP realmente falaram, né? A gente tem um modelo, a gente ainda segue um modelo que está baseado ainda em padrões da Revolução Industrial. Quando a gente fala em RH, é recursos humanos, né? Recurso, né? E assim, com aquele entendimento de usar e jogar fora, né? Com essa mentalidade. E essa mentalidade não cabe mais. Não cabe mais porque quem vai ser jogado fora daqui a pouco seremos nós, né? A espécie humana, porque a gente não está dando conta, né, de não só lidar com as nossas questões internas, com o que a gente está provocando nas organizações e principalmente na nossa grande casa, né, a nossa mãe terra. Então, assim, o que não vai conseguir dar uma continuidade de longo prazo, e a gente não sabe qual é esse longo prazo, assim, o que está em risco somos nós. Então, essa nova economia, esse novo lugar de consciência é justamente isso, né? Como é que a gente pode fazer um lugar que seja ganha-ganha, que seja bom para todo mundo, inclusive para o meio ambiente, né? Como é que a gente não cuida... Eu sou formada em economia e uma das coisas que a gente aprende, né? Assim, eu nem sei como é que está atualmente, mas na minha época, lá de 1900 bolinha, né? A gente olhava para as externalidades e as organizações não têm mais como assim considerar algumas questões que não vamos olhar para isso, porque isso não faz parte do nosso modelo de produção, do que a gente considera aqui como ganhos e perdas, né? A gente tem que olhar para o interesse de todas as partes e o que é ganha-ganha para todo mundo e naquilo que a gente está apostando de forma negativa, considerar isso, né? Ter muita clareza e transparência no negócio. Então, é para isso que a gente vai olhar, assim, como é que a gente pode se comprometer
com as questões que são significativas, né, dentro do ESG, né, do meio ambiente, do social e de governança. E no social a gente está olhando para os colaboradores, para a comunidade onde a organização está inserida, e para os clientes, né, o que a gente pode contemplar a todas essas partes para que a gente possa ter uma caminhada que seja sustentável, na realidade. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar, a gente vai caminhar. E eu digo mais ou menos porque é sempre um lugar de cocriação. Então, assim, eu não vou trazer nada pronto, assim, apesar de ter uma aula estruturada, mas é o que emerge também do grupo dentro desse grande aprendizado. Ok, obrigado, Suzana. Enfim, gente, vocês estão abertos aí, se quiserem fazer alguma pergunta no chat ou levantar a mão, sintam-se muito à vontade. A gente está aqui para conversar também, bater um papo e falar um pouquinho do que é a jornada, que é toda essa narrativa, né? Quer dizer, como é que a gente olha para fora, como é que a gente olha para dentro, né? Eu acho que bem colocou a Suzana, e principalmente como é que a gente redesenha, né? Ou como é que a gente reinventa as nossas organizações, como é que a gente desenha as nossas organizações para dar conta desse presente, mas principalmente dar conta do futuro, né? Porque o futuro já não está mais tão distante, né? E o processo de mudança, como bem falou o Gilberto e o próprio Piazza, ele acontece e leva um tempo, né? Antigamente a gente tinha mais tempo para se planejar, para se preparar. Eu diria que agora a onda já chegou e a gente precisa simplesmente mergulhar e surfar e viver, né? Porque não temos mais tantas oportunidades dessa preparação, visto que o presente o futuro já está aqui colocado, né? Então, é um pouco essa narrativa, né? A gente, inclusive, tem dois grandes blocos, né? Um bloco em que a gente, vamos dizer, faz esse mergulho sobre complexidade, sobre futuros emergentes, sobre essa transformação digital, sobre essa transformação toda tecnológica e que impacto que isso tem na nossa organização, do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de processos, enfim. E um segundo bloco em que a gente começa a fazer mesmo um desenho com ferramentas de transformação. E eu queria, aproveitando essa conversa que a gente está, jogar um pouco para você, Maria, que está fazendo essa jornada, talvez o que ela significou para você, enfim, os insights que você teve, o que você está tendo ainda nesse processo, né? Então, compartilha um pouco com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, para mim, é como se fosse um grande quebra-cabeça, não é? Porque nós estamos vivendo muitas mudanças, muitas demandas, não é? Obviamente que com graus e temperaturas aí diferentes, né? Para quem está nas grandes, nas médias empresas, mas assim, a velocidade, né, é a mesma, a gente tem que mudar, não tem jeito, né? Acho que o Piazza trouxe um exemplo bem importante dessa questão do híbrido, né? O que nós tínhamos lá na pandemia, uma ideia de que o remoto viria para ficar, e essa foi uma grande discussão, né? Mesmo sem ter aí uma questão da legislação trabalhista caminhando junto, né? Acho que esse é um descompasso e um desafio gigante. E, ao mesmo tempo, algumas discussões, né? Eu costumo falar que se os nossos líderes estivessem realmente preparados, talvez a área de RH não precisasse realmente existir. Se tivéssemos lideranças, né, que assumissem o seu papel de gestor de pessoas, né, nós teríamos um outro modelo de área também, né, de gestão de pessoas. E aí, como é que a gente junta tudo isso, né? Discute tudo isso e compartilha tudo isso? Acho que um grande ganho também desse grupo e dessa jornada é ter pessoas de diferentes empresas, de diferentes segmentos, né? Dar um certo conforto, assim, falando, olha, eu estou sofrendo, mas aquele outro RH também está sofrendo, né? A gente trocar e ouvir outras perspectivas, né? Acho que isso é muito importante, e juntar
todo esse contexto, né, e esse olhar para tentar mudar, para tentar realmente, né, ter aí um papel transformador dentro dos nossos contextos e dentro das nossas realidades, não é? Porque a gente tem que começar de alguma forma. Uhum. Pegando essa fala, essa última da Maria, eu quero jogar para o Piazza e para a Suzana. Como é que vocês, não sei se a melhor palavra é no sentido de otimismo, mas se a gente precisa transformar e a necessidade de transformação é agora, é imediata, como é que vocês veem isso nas organizações? Qual é a perspectiva de olhando um pouquinho para frente no futuro? Como é que você vê isso, Piazza? E depois Suzana complementa. Elas simplesmente não olham, elas simplesmente não se endereçam. E, na realidade, como a gente fala que o futuro não existe, e a gente bate em cima disso, claro, então o futuro não é aquilo que vem, muito menos o futuro é aquele lugar que eu vou. A única coisa que a gente tem escondida atrás, né, de uma necessidade do futuro, Marco, é a capacidade que a gente tem única só de influenciar futuros. Mas é claro que se eu não olhar a cauda longa, eu vou ficar dando tela azul no meio do caminho também. Como as empresas estão em cima de um modelo, todos eles são curtoprazistas, porque são fordistas, não é? A gente ainda tem uma régua no mundo inteiro que olha a questão do trimestre ou do quarter. Todo mundo repetindo o modelo ainda fordista, toyotista, né? Então, a gente acaba não mudando isso e as pessoas não se preocupam se as economias, como a Suzana falou, estão colapsando do lado de fora. Quando eu falo de fluxonomia 4D, quando eu falo de economia de stakeholder, né? Suzana, não basta mais eu cuidar de externalidades. Ou a gente fala de futurismo regenerativo, que é repor, ou a gente está fora também do que é o esquadro global. Então, não é só cuidar, né, de externalidades. Eu tenho que construir uma nova economia que não está muito visível para as pessoas. Mas as empresas estão aonde, Marco? Ainda no capitalismo tardio, pós-guerra, ainda, né, com aquela aspiração que a gente tem da hiperprodução, focado para a hiperdistribuição, para o hiperconsumo, e onde a gente fala que tem hiperconsumo, tem felicidade idealizada. Isso significa que quando a gente está participando de um ecossistema que empurra pessoas ao suicídio, e olha, eu peguei os dados da Organização Pan-Americana de Saúde por causa do livro que eu estou escrevendo, Marco, sabe quantas pessoas se mataram na América Latina em 22? 770 mil pessoas. Sabe o que significa isso? Uma Ribeirão Preto inteira. Então, você me explica o que está acontecendo, que de um lado, pela alta tecnologia, eu deveria ter uma abundância total e as pessoas estão se matando nesta escala. Então, na realidade, isso só indica uma única coisa, que o colapso, o nível de colapso, o nível de fragmentação e o nível de dessincronização que a gente tem no mundo inteiro é imenso. Então, na realidade, quando eu deveria me focar em um cenário regenerativo para a gente poder repor o que a gente perdeu, as empresas não querem nem ouvir, porque elas estão preocupadas ou com o resultado de curto prazo, e os executivos, pior ainda, porque eles querem massacrar todo mundo, porque na mão das pessoas de uma equipe está o bônus dele. Então, ele está muito mais preocupado com o bônus dele do que o futuro do planeta. Então, a gente vai para essa visão que tanto faz, então uma visão que pouco importa, uma visão que ninguém se mexe, até a hora que vai se esgotar, porque a questão da regeneração tem sido a principal barreira não comercial das empresas, e a gente tem que, né, colocar o dedo de que, tudo bem, pode ser que as empresas não façam nada, mas depois não reclamem se elas simplesmente desaparecerem. Desaparecerem, verdade. Suzana. Te escutando, Piazza, me fez lembrar a frase, tem um advogado ambientalista americano, Gus Pett, o nome dele, e ele é muito interessante a frase dele, que ele diz que ele achava que em 30 anos de boa ciência a gente conseguiria resolver as questões ambientais, né? Que, na realidade, a gente tem tecnologia para... Já tem, e cada vez mais, né, para resolver as nossas questões. Mas ele entendeu que o nosso maior problema ambiental é a ganância, o egoísmo e a apatia.
Então, é por isso que a gente não se move na direção. E outro dia eu li passou pelo, né, não sei se foi no LinkedIn ou no Instagram, um post de uma clínica. Achei tão interessante isso e me traz essa reflexão. Uma clínica europeia que trata clientes AAA e classificou os seus clientes, né, uma parte assim com síndrome de Succession. Alguém já viu essa série Succession? Né? Então, né, pois é, assim, de um líder, né, de um conglomerado que se move justamente nesse lugar, né, de muita ganância e o relacionamento dele com a família, né, com os filhos e com os herdeiros é todo nesse lugar. E aí a gente se pergunta, né, esses são os nossos líderes, e é por isso que 30 anos ou não sei quantos anos de boa ciência não vão resolver os nossos problemas, né, porque é essa a qualidade dos líderes. Mas ainda bem que não é a totalidade dos líderes, né? A gente tem esse lugar de níveis de consciência abaixo, mas também outras organizações, e eu acho que a nossa proposta aqui é justamente essa, né? Essa discussão, essa abertura. Organizações são feitas de pessoas, e como é que a gente põe isso, né? Em primeiro lugar, né? As pessoas em primeiro lugar. E eu acho que o RH ele é estratégico nisso, porque é ele que vai provocar isso dentro das organizações. O ESG ele é algo que é transversal, ele não é mais uma área específica, ele é transversal nas organizações, ele passa por todas as áreas e em todas as instâncias. Então, quando a gente fala por uma gestão de stakeholder regenerativa, o RH ele vai ser o grande impulsionador, né? O grande fomentador de discussões e de práticas. Então, eu acho que é nesse lugar Legal. que a gente tem que trabalhar. Você sabe que você estava falando, eu me lembrei de uma discussão, o Piazza vai lembrar, porque a gente está num mesmo grupo de discussão e surgiu uma grande amiga nossa, que é a Rosa Alegria, futurista. Ela colocou uma foto de um post que ela viu, acho que no Instagram, que falava assim, era uma cara de uma criança muito bonita, né? Não sei se dá para vocês perceberem aqui, né? Com óculos de adulto, né? E aí embaixo estava esquecendo 10 segredos para criar crianças de sucesso, né? Então a gente está com esse mindset do sucesso já interferindo na criança, né? Quer dizer, a criança deixa de ser criança para ser feliz, agora eu preciso criar crianças para terem sucesso, né? Super legal a seu complemento, né? Tem 2 comentários aqui, eu acho que é legal a gente trazer para a baila, né? A Ale diz assim, a moral e a consciência da humanidade não estão evoluindo na mesma velocidade da ciência e da tecnologia, concordamos. Só para fazer um rebite aqui, Marco, Vai desculpa. lá. Só lembrando que a volta do iluminismo do pleno século XVII está sobre nós de novo. Quem gostaria de ver, porque não há mais também, Suzana, outra forma da gente enxergar a não ser aplicação irrestrita da ciência. Então, na realidade, estamos vivendo um novo iluminismo. Quem quiser ler sobre isso pode pegar o livro do Pinker. Ele acabou escrevendo um livro inteiro para falar sobre o novo iluminismo, né? Iluminação através da própria ciência. E em tempos de tantas fake news, de quebra de moral, de fratura ética, não é? E de pós-verdade, de todos os efeitos das redes insociáveis, né? Que a gente tem hoje, que só cria padrão de mimetismo, a gente tem que se... E, aliás, através de todo o negacionismo que a gente teve durante a pandemia também, apesar de tudo isso, o novo iluminismo está vindo sobre a gente. Então, talvez só tenha mesmo a ciência, tá, Marco, para salvar a gente aí no meio do caminho, né? É verdade. Agora, Marco, deixa eu fala só lá, fazer um Gil. comentário rápido. Acho que essa discussão que está tendo, ela é uma discussão que a gente precisa entender. Lembra, eu não quero entrar na discussão de modelo mental, que são as crenças, as atitudes, e que a gente sempre achava que se eu desse informações de qualidade, uma pessoa mudaria o modelo mental dela.
não é isso? E Não. é isso é, que é o que você fala. Pô, a ciência já produziu conhecimento, a gente sabe que isso é assim. Agora, o que a gente está precisando trazer para a discussão é as experiências emocionais, não é isso? Quer dizer, não dá para eu pensar que uma pessoa vai se comportar em função das atitudes, da parte cognitiva dela, a despeito das emoções. Então, nesse sentido, a minha leitura é que o entendimento das emoções são fundamentais para que a gente tenha uma chance de mexer nesses modelos mentais. Quer dizer, acredito que ficar olhando simplesmente a parte cognitiva da atitude e achar que alguém vai mexer nas atitudes e nas crenças porque tem uma informação verdadeira, eu acho que é uma certa percepção parcial da questão. O problema nesse meio caminho, Gilberto, só rebitando aqui, tá? Não Sempre. discordando, não discordando, mas rebitando, o problema é que as redes sociais e, de uma maneira geral, a organização da comunicação entre pessoas que são pautadas por manchas arquetípicas poderosíssimas, que é o que caracteriza mancha digital, a gente tem uma pronúncia muito maior de doxa, cada vez menos de epísteme. Quando eu preciso de epísteme e as pessoas estão surfando na doxa, que é uma palavra esquisita que muito pouca gente conhece, doxa são as opiniões absolutamente superficiais baseadas nos seus viés de confirmação. Então, o que acontece? Todo mundo surfando na onda e eu preciso de epísteme. Só a epísteme tira a gente do atoleiro. E olha, hein, eu trabalho com redes colaborativas no mundo inteiro. O volume de opinião, que não serve para nada, atrapalha até a evolução da própria epísteme, porque a doxa atrapalha a ciência. Foi um pouco o comentário que o Gilberto fez de quanta gente fala sobre cultura de uma forma rasa e cheia de vieses, né? É isso. Isso Então, atrapalha a epísteme. Isso atrapalha a atrapalha a ciência. epísteme. Claro, para gente que só trabalha com epísteme, a doxa é um pavor. Ela é um pavor. E outra, como está baseado na percepção cognitiva de cada um, Gilberto, é aquilo que eu falo, não há como desentortar saca-rolha. Você já desentortou um saca-rolha? É impossível. É impossível você fazer uma pessoa que está na opinião se mover para a epísteme, porque vai tudo para o chão. Porque ela não tem epísteme, mas tem doxa que não acaba mais. Doxa é uma palavrinha legal para todo mundo estudar. Fica aqui, hashtag fica a dica. E tem uma coisa que, de um ponto de vista talvez crítico, né, mas é importante a gente refletir, a gente viveu em um ciclo de muita juniorização em recursos humanos. Então, a gente tem muita gente cheia de opinião, que leu, né, a orelha de um livro, ou que assistiu uma palestra daqui ou dali, e que acaba versando sobre o assunto, quando, na verdade, não tem profundidade, né? Isso não foi só, isso é uma preocupação que a gente teve desde o início desse programa, lá atrás, de dar profundidade, de trazer consistência, trazer um repertório para que as pessoas possam, claro que avançar mais, né? Essas 100 horas e conhecimentos que a gente vai trocar aqui, não é tudo, mas estimular com que a gente aprofunde esses temas, né? Eu queria já meio que compartilhar com vocês um pouco para a gente ir falando do programa em si, né? Acho que isso é também importante. Então, acho que só chamar a atenção de vocês. Então, todo mundo vendo? E aí eu queria assim, já começar a chamar a atenção de vocês para essas top 5 prioridades, né, desse relatório do Gartner, muito interessante, né? Você veja que aparece em segundo lugar aqui,
53% dos 800 líderes de RH de 60 países destacando quão importante é, a gente precisa ter novas organizações, novos desenhos organizacionais e trabalhar o processo de mudança, né? Porque aquilo que, acho que foi o Piazza que falou, o Gilberto também, a gente tem organizações que ainda estão vivendo modelos que estão trazendo mais toxicidade, né? Assim, né? E isso tem trazido mais vontade das pessoas saírem das organizações que estão hoje do que permanecer dentro delas, né? Sem entrar no mérito aqui de falar de employee experience, que é uma coisa que a gente vai, de alguma forma, tocar, futuro do trabalho, enfim, mas só destacar aqui esse ponto, né? E aí, assim, para a gente, o designer é um pouco esses dois movimentos. Eu olho para fora, tento identificar que mundo que é hoje, quais são os cenários, tendências e cenários futuros, e como eu olho isso para dentro e vejo como é que a minha organização está estruturada, né? E se ela vai dar conta, né? Ela vai conseguir fazer essa ponte para o futuro, né? E aí, assim, quando a gente está falando de compreender a organização nessa teia, a gente está falando mesmo de complexidade. Então, uma das coisas que a gente entende que é a habilidade de um design é entender complexidade. Como é que eu gero solução dentro da complexidade? Como é que eu trago soluções novas, né, de nova ordem, de novo entendimento para os problemas presentes que a gente, e futuros que a gente está vivendo, né? Como é que a gente olha futuro, como é que a gente constrói novas ordens, como é que a gente cria e gera valor, né? Que, no fundo, a gente vai ser medido pelo valor que a gente entregou ou entrega para a organização. E você tem toda a razão, Suzana, quando você discute até mesmo essa expressão recursos humanos, porque, na verdade, o valor que agora a gente entrega é um valor muito maior, né? E aí, assim, que eu queria só chamar a atenção, que a gente pretende não só ser um espaço de consciência e de reflexão, mas também um espaço de construção de ação, né? Então, a gente deseja que essa jornada ela crie protagonismo para que a gente possa mesmo construir organizações melhores, mais saudáveis, mais humanas, enfim, mais ágeis, mais inovadoras, né? Então, só chamar a atenção de vocês. Eu queria só mostrar para vocês um pouco de qual é a caminhada que a gente faz, né? Então, aqui começando por um conceito do design centrado no humano, vamos falar bastante do modelo mental do design organizacional, e aí a gente começa um mergulho, né? Por complexidade, por futuros emergentes, por cultura organizacional, pela visão sistêmica das organizações, como é que nós estamos estruturados, pelo entendimento de como é que a gente muda as estruturas organizacionais, né? Passamos por cultura de impacto, né? Que é uma agenda construída e desenvolvida pela Suzana, né? Falar de ESG, de novas agendas corporativas. Falamos, e aqui um destaque importante, sobre novas formas de autogestão e de novas dinâmicas organizacionais, que a gente ainda está muito concentrado nos modelos fordistas e antigos, né? Falamos de agile, né? Falamos de change management, falamos e discutimos e trazemos ferramentas de RH, de cultura de aprendizagem, de como é que a gente constrói essas comunidades de troca, de prática, de design das relações, do influencer, né, que o Piazza destacou bem, é super importante, essa é a nossa grande habilidade de ser influenciador e de fazer essa transformação, passando também pelo design, do pensamento do design e abordagem do design thinking, design de serviço e o design organizacional. Então, é um pouco essa jornada que a gente faz ao longo, né? Então, cada uma delas, até eu mostrar aqui, cada uma delas conduzida por uma dessas carinhas simpáticas e bonitas que nós temos aqui, né? Então, o Piazza é que interfere muito fortemente nos futuros emergentes, na transformação digital, né? O Davi Gabriel, falando bastante sobre autogestão. Suzana está aqui falando de ESG e falando de cultura de impacto, né? A Liliana Loureiro, junto com a Juberê, está falando de cultura de aprendizagem, de
de design de relações, Gilberto falando de cultura organizacional, eu entrando em vários assuntos, né, que vão desde visão sistêmica das organizações, design organizacional, a Fabiana Dutra falando de design de estruturas, e esse é o time que vai passear com vocês ao longo de 20 encontros, né, que esse é o nosso desenho. Deixa eu voltar aqui, desculpe, aqui, ó, 20 encontros, que completa aí aproximadamente um modelo aí de 100 horas de aprendizagem, mais horas de mentoria. Então, um pouquinho aqui que eu queria mostrar para vocês dessa jornada que a gente faz, começando agora na próxima terça-feira, a gente dá início ao programa e vamos até o finalzinho de novembro, evitando entrar em dezembro, né? Que a gente até colocou 2 aulas seguidas, evitando de entrar em dezembro, que é um mês mais complicado para todos nós, né? Com muitos participantes e, principalmente, gente, com muitos casos reais, né? Assim, a intenção que a gente tem é que em cada tema que a gente está discutindo, que a gente possa também trazer casos de empresas reais que a gente vem vivendo, que estão fazendo transformações, que estão vivendo algumas dessas ambiguidades e dessas dificuldades, né, que são dificuldades, às vezes, da cultura, são dificuldades que passam por estrutura, que passam por processos, enfim, essas questões que estão relacionadas aos novos desenhos organizacionais, né? E aí a gente está aberto a perguntas. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Temos aqui ainda algum tempo, Piazza está disponível, Suzana, Gilberto voltou, e estamos aqui à disposição de vocês. E aí, Carlos, tudo bem? Prazer em revê-lo. Prazer em revê-lo também. Prazer em revê-lo, Marcelo. Marcelo é um aluno de uma formação que a gente fez lá atrás, bastante tempo, né, cara? Naquele tempo a gente não tinha cabelo branco. Quase não tínhamos internet. Boa noite, gente. Tudo bem? Quase a gente não tinha internet. O que eu vejo, Marco e pessoal, enfim, a velocidade com que as coisas acontecem sugere um susto, né? A Covid foi isso, né? Tinha alguém preparado para isso? Não. A inteligência artificial, ela é uma realidade. Às vezes eu uso esses sites aí para pesquisar algumas coisas, né? Algumas coisas são rasas, outras não. E eu concordo muito quando o Piazza comentou da questão do sincronismo, né? Então, a liderança, ela consegue atuar conforme a velocidade necessária, minimamente não está preparada, nós também não, né? Então, se alguém me disser que a produtividade da economia vai aumentar e dobrar, né, com a inteligência artificial, porque as pessoas vão trabalhar mais rápido, sem aquelas questões de fundo, né, de que se a produtividade aumentar tanto, isso será que vai gerar desemprego ou mais emprego em outros setores, né? Será que vai fazer o carro da Tesla custar $10 mil e um laptop da Dell, ao invés de $2 mil, custar $100? Acho que não. Né? Então, eu fico pensando assim, né? Quem é que vai consumir toda essa produtividade, supostamente, que a inteligência artificial e a digitalização da economia cria, né? Então, tem um dessincronismo, né, entre a realidade que a gente enxerga, onde as empresas e as pessoas vão trabalhar, com aquilo que a gente consegue digerir. Imagine nós que eu tenho 35 anos de recursos humanos, então tudo que nós aprendemos ficou obsoleto. Calma, devagar. Só isso, gente. Ô Marcelo, Só isso. eu ouço isso toda vez que eu tenho jornada com meus clientes, que eles falam assim, Piazza, a gente ouve você e a gente se sente mega burro, que a gente não sabe nada mais, que a gente desaprendeu tudo, que a gente tirou nota 0. Eu falo assim, a gente ficou incompetente? Eu falo, não, vocês continuam muito bons naquilo que não serve mais. Continuam todos muito bons nas coisas que não servem mais. Para você ver o quanto a gente ficou sequestrado nessa visão do curto prazo, Marcelo, logo no início da pandemia, que foi a pandemia do pandemônio para a gente, do mundo do futurismo, porque a gente teve que aprender o que era pandemia para ajudar os clientes durante o dia. Então, a gente tinha 8, 9 jornadas online
por dia, e tentando decifrar a maldição do que foi a pandemia. E no meio do caminho, a gente tomou uma mega bronca de um cara que você deve conhecer, que é o Nassim Taleb. Conhece ele? Famoso. Ele chamou a gente para um call, e eu estava nesse call, para tomar bronca do Taleb, porque ele está no ecossistema do Millennium. E ele falou assim, para de falar por aí que pandemia de Covid é um cisne negro. Não é um cisne negro, nunca foi. Ele é um cisne branco, não tem nada de imprevisível no que a gente está vivendo. E ele falou, quer um exemplo? Vou te dar. Estamos na 9ª, Covid é a 9ª pandemia da humanidade no tempo da história e do registro histórico. Pode ser que a gente tivesse mais. Ora, se a última pandemia foi em 23, que foi a gripe espanhola, e a gente não aprendeu que a tecnologia que fez Covid ser o que foi Covid, porque se a gente tivesse ainda na gripe espanhola, a Covid, o vírus não tinha chegado em Sorocaba ainda, Marcelo, porque como a gente tem um meio hiperconectado no mundo inteiro, é claro que tecnologia foi o agente que deu esse spread todo. E os negacionistas o que falavam? Impossível sair uma vacina durante a pandemia. Claro, em tempos de inteligência artificial, que é narrow, é burra, mas que ela pensa 200 petaflop, que são 200 quatrilhões de cálculos por segundo, você é capaz de fazer em 4 minutos o que a área de pesquisa demorava 40 anos para ser feito. E é claro que você vai ter, né, simulação para você chegar numa coisa muito nova, que foram as vacinas de RNA mensageiro. Não existia até a pandemia. Gente, mas o susto não fica aí, porque a gente pensou, então, que a gente tomou um susto com Covid, porque a gente parou de pensar na história, parou de pensar no futuro. Então, a gente tomou susto porque a gente não estava com a cabeça lá. E qual é a coisa mais difícil que a gente enfrenta? Não é que a gente passou por Covid. Teremos a 10ª pandemia, Marcelo. As simulações de AI estão mostrando para a gente que será no Brasil de mutação de corona de 3 espécies de morcegos. E, a partir de agora, a gente já tem, né, um monte de ecossistemas globais pensando na vacina da pandemia que ainda nem chegou. Então, foi bom para tomar um susto, para a gente entender que hoje a gente tem tecnologias protetivas para não deixar morrer tanta gente como morreu o Covid no susto. E para a gente também trazer episteme, ciência, e jogar a maldita da doxa fora, de achar que a gente não é capaz de pensar o impossível. E, ó, tomamos bronca do Taleb, tá? Porque essa eu vou colocar no currículo, embora não tenha mais um, vou pôr lá, porque tomar bronca do Taleb, tá louco. É tudo de bom, né? Legal, Piazza, legal. Eu acho que a gente viveu um susto, acordamos, vamos viver muitos outros sustos pela frente, eu não tenho absolutamente dúvida disso. Tem muita desordem ainda que vai acontecer, tem muitas questões, Marcelo, que a gente não tem resposta ainda, né? E eu acho que essa que é a grande angústia que a gente vive, né? A gente está lidando com problemas que a gente não sabe como resolvê-los, porque o nosso modelo mental nem compõe, nem consegue conceber, né? A gente não consegue conceber esse nível de velocidade que o Piazza está falando, a gente não consegue conceber isso, né? Enfim, então tem muito susto ainda que vamos viver pela frente, né? Mas precisamos olhar para fora e olhar muito à frente, né? Deixar de olhar um pouquinho aqui próximo, que é essa coisa do curto-prazismo, que quando a gente olha lá na frente, a gente consegue entender. Uma coisa é verdade, o mundo será irreconhecível. Cada vez mais ele está, mas ele vai ser um futuro cada vez mais irreconhecível. De alguma forma, a gente precisa começar a reinventar as nossas organizações e redesenhá-las para que elas possam estar, vamos dizer, no mínimo preparadas para essa sobrevivência e passarem com pouco estrago. Com estrago sempre terá, mas com menos estrago. Será que nós estamos falando do darwinismo aí nesse caso? Perdão. Imagina, desculpa eu. Estamos falando, pode sim, falar, dessa Marcelo. capacidade de adaptação será que nós estamos falando do darwinismo, né? Quem se adaptar mais rápido sobrevive. É só isso, não né? Tenha dúvida, não tenha dúvida. Sim, darwinismo não tenha dúvida.
Não E tem tal é dúvida. isso, permanência possível, né? Quando tudo muda o tempo inteiro. Você tocou num ponto, Marcelo, que é importante também a gente trazer, que é a questão do consumo em si, se bem que está lá na área da Suzana, né? Fazer essa avaliação toda. Quando você pega os livros do Mark Halevi, ele fala de uma revolução noética, tá? Das duas gerações mais novas que a gente tem, que já conseguem pivotar com mais tranquilidade a questão do ser versus ter. A gente, desde do Plano Marshall, na Segunda Grande Guerra, a gente se voltou pelo ter, e a gente foi educado para ter. Por isso que o Marco até mostra a figurinha da criancinha com cara do Clark Kent, né? Já falando que ele vai ser um executivo de sucesso que vai ganhar $1 milhão em bônus, né? E, na realidade, quando a gente está olhando, não, o consumo deverá cair. Se o consumo deverá cair, e mesmo porque a chegada das tecnologias, que são as tecnologias estruturantes, que é a impressora 3 e 4D, a produção está sucumbida a um terreno difícil de enxergar, viu, Marcelo? Todo mundo que trabalha com produção massiva ou produção industrial, as tecnologias estruturantes, impressora 3, 4D, vão imprimir tudo que você tem em casa. Então, eu fico perguntando aqui, será que isso será o fim definitivo das indústrias? Porque você vai imprimir sua casa, sua comida, sua roupa, seu chinelo, vai imprimir absolutamente tudo. Se a gente não precisa do mundo excessivo e, além de tudo, consigo imprimir uma comida que só serve para mim, não é isso? Eu estou trabalhando, então, com uma hiperpersonalização radical extrema. Eu fico perguntando aqui, cá com meus botões, o que exatamente as empresas vão fazer quando eu tiver isso? Uma boa pergunta. E olha, hein, a gente chega à ficção, tá, Marcelo? Porque depois que a gente teve, né, o teste do Suicide Burn no SpaceX, né, que praticamente reproduziu a entrada da atmosfera de Marte, que foi o último foguete que foi lançado, se chegou à conclusão que eu posso usar um foguete agora, porque ele dá ré, porque foguete, lembra? A gente falava, foguete não dá ré. Tá, brincadeira, agora ele dá ré. E não só dá ré, como ele volta para a Terra, e ele pode ser usado mais 17 vezes, tá, Marcelo? Agora pergunto se já não tem empresa pensando em fazer mineração e agro de precisão em asteroides. Sabe o que o relatório da ONU diz sobre o relatório da fome, Marcelo? A agricultura terá que produzir nos próximos 40 anos tudo que ela fez nos últimos 8.000 anos, porque o limite máximo no planeta de 11 bilhões de pessoas não tem nem território, nem comida para dar para todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar, então, para o terceiro anel de Saturno com vista para a Terra. Já somos 7 bilhões, certo? Já somos 7. Já Sim. somos 7. Isso, o mundo só cabe 11. E isso está previsto para 2050. É rápido, hein, gente? Grandes desafios e rápido, com certeza. Grandes desafios e rápidos. É divertido. Então, haja, né, certeza. Marco? Rivotril, né? Rivotril. Aqui, para todo mundo. Aqui. Muito bem, tá gente. cheio de lápis. O meu tá. Muito bem, gente. Obrigado aí pelo dia, pela noite. Obrigado, Suzana. Obrigado, Piazza. Obrigado, Maria, pela contribuição, pelo depoimento, pela fala. Carlos, Marcelo, Maísa, Simone, Pamela, Juliana, Vivian, Jaques, Laís, sintam-se muito à vontade. Caso alguém deseje continuar conversando, eu estou à disposição de vocês. Tenho certeza que Piazza, Suzana também. E estamos aí à disposição, caso algum de vocês tenha interesse da gente continuar conversando sobre essa jornada. E, se quiser, venham participar dela, que será um prazer, tá bom? Tenho certeza que será bem aquecida e bem estimulante. Aqui foi uma prova do pouquinho que a gente pode oferecer para vocês. Um beijo grande, uma boa noite aí para vocês e nos vemos pela vida. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Beijo. Até mais. Boa noite. Tudo de melhor. Boa noite, gente. Boa noite.